Agora vamos entrar na sinusite. Gente, eu vou falar da sinusite alérgica, tá? Alérgica, certo? Então, a inflamação da mucosa dos seios da face em razão de algum tipo de alergia. E aqui pode entrar o ácaro, o pólen, pode entrar poeira, né? Aqui os alimentos, os animais. Ao entrar em contato com alguns desses agentes irritantes, ou já sente, né? O organismo, nosso corpo, produz uma secreção para tentar isolar. Só que o problema é que ele acaba criando muita secreção e acumula essa secreção nos seios da face, certo? Pode atingir a região do crânio, formada de cavidades ósseas, as maçãs do rosto e os olhos. Se eu sei dessa informação, eu tenho uma dica para dar aqui. Qual é, gente? Então, uma dica, se você sabe, ó, eu tenho um processo de sinusite, tá? Eu sei que é o meu organismo que produz uma substância para neutralizar aquela poeira, por exemplo, ou o ácaro, qualquer situação que está ali me incomodando. Aí ele produz essa secreção. Se essa secreção não sai, é como se ela solidificasse ali. Ela fosse fazendo camadas e isso gera infecção. E aonde eu tenho espaço, tá? Então, a maneira de eu prevenir é eu pegar e estar irrigando mais o meu nariz com soro fisiológico, é utilizar a auriculoterapia para deixar essa secreção, para eliminar essa secreção, tirar a dor, tirar a sensação de peso. Uma das características aqui que nós vamos ver agora, ó. Sinusite aguda. Costuma ocorrer dor de cabeça, certo? Dor de cabeça ou dor aqui, ó, sensação de peso no rosto, na maçã do rosto, que chama, né, seio frontal, maxilar, etimoidal e esfenoidal. A dor pode ser forte, empontada, pulsátil, sensação de peso e pressão. Na maioria dos casos, eu fico constipada e começo a falar dessa forma, tá? A secreção vai piorando, vai ficando amarelada, esverdeada e aí entra para infecção. Pode gerar febre, cansaço, coriza, tosse, dores musculares e perda de apetite também. Os sintomas são os mesmos, porém, varia a intensidade. Então, qual a diferença da sinusite crônica para aguda? Intensidade dos sintomas, tá? Então, eu sinto muita dor. A dor nos seios da face, febre, podem estar ausentes, mas tosse costuma ser o sintoma preponderante. Por que tosse, gente? Olha aqui, ó, mais um ponto que eu tenho que pensar na auriculoterapia. Por que eu usaria o ponto da tosse? Por que tosse costuma ser preponderante no caso de sinusite? Porque lembra que eu falei que aqui eu tenho uma substância, né? Eu começo a ter produção dessa substância, que ela fica nos seios maxilares. Essa substância fica aqui. Quando eu deito, normalmente, à noite, eu durmo, deito, a substância que está aqui nos seios maxilares, seios frontais, começa a escorrer por trás da garganta. E aí gera aquela coceira e dá vontade de tossir. Então, tosse à noite é muito característico de sinusite, tá? Muito característico de sinusite. Então, cuidar com dor. Viu que tá com dor aqui nos seios da face, já atende para sinusite. Esse é um dos sintomas clássicos da sinusite, tá? Tosse costuma ser o sintoma, é geralmente noturna, aumenta a intensidade quando a pessoa se deita, ó. A secreção escorre. Irrita as vias aéreas, disparando o mecanismo de tosse. Você percebe que a tosse é apenas um reflexo, né, de algo que está ali, ó. Muito interessante a gente pensar nisso, né? Pode gerar dores nos dentes? Pode. Por quê? Porque tá pegando aqui bem os seios maxilares e aí mascara onde dói, tá? Acessos de tosse são particularmente frequentes pela manhã, ao levantar, diminui a intensidade, chegando mesmo a desaparecer durante o dia, piora de noite novamente. Uma das dicas aqui é o tempo todo estar irrigando, tá? Irrigando. Sintomas, gente, da sinusite. Quem tem sinusite aqui? Quais são os sintomas que você apresenta?
Aí eu começo a identificar, ó. Eu tenho uma pressão, sensação de peso e pressão no rosto. Então, quando você vai, por exemplo, a um profissional, a primeira coisa que ele faz, e é uma coisa que vocês podem fazer, é levemente apertar essa região, principalmente em criança que não sabe dizer o que tem, e ver se dói. Isso aqui é um sinal, tá? É um sinal que tem exatamente a sinusite, tá? É um sinal de sinusite, tá? Dor latejante com pressão e peso na face, olha só. O paciente começa a sentir o nariz, ó, nariz entupido, às vezes gera dor de ouvido, tá? Dor de ouvido, fadiga. Gente, cada item desse aqui, ó, eu tenho que estar ciente para quê? Porque na auriculoterapia neurofisiológica, eu olho para esse quadro de sintomas e começo a pensar: na auriculoterapia, eu tenho o ponto da face, mas eu tenho o ponto maxilar também. Será que vai ser melhor? Qual vai ser melhor? Ah, é o meu ponto local. Olha, o meu paciente chegou falando que está com dor de ouvido, mas nem todo mundo tem dor de ouvido. Você percebe que não existe assim, ai, quais os pontos eu faço para sinusite? Depende. Olha os sintomas. Conta para mim aqui, quem tem sinusite? Você tem todos esses sintomas? Você entende o porquê que você precisa pensar a auriculoterapia? Eu adoro esse termo, pensar a auriculoterapia. Não é pensar de pensar, ai, deixa eu pensar a auriculoterapia. Não, é pensar de raciocinar. Eu não posso colocar todos esses pontos como pontos para sinusite, porque nem todo paciente que tem sinusite tem todos esses sintomas. Mas na auriculoterapia fisiológica eu vou pensar exatamente assim. Se o meu paciente, se eu falei que rinite é uma inflamação da mucosa nasal, opa, eu tenho que botar nariz. E a primeira coisa que o paciente chega para você dizendo que ele está com problema é o nariz. Ai, nossa, tô toda entupida, não consigo falar, meu nariz não para de escorrer, para de espirrar. Ó, tem que ficar atento. Opa, sinusite. Náusea. Não, eu não sinto náusea. Eu tenho sinusite também, mas eu não tenho náusea, nunca tive. Irritabilidade nem sempre é a sensação que você tem. Eu não tenho, eu não fico irritada, mas eu fico prostrada, fico sem energia, fico fraca. Percebe? Tá vendo como a gente tem que pensar para falar, para fazer? Não adianta eu te dizer assim, faz esse ponto. Só vou te dizer os pontos que não podem faltar. E isso é uma coisa importante, tá? Garganta inflamada também pode ser um ponto de sinusite, gente, tá? Tratamento para sinusite. Pessoal, se o seu paciente tem sinusite, ou você, ou a sua família, mãe, filho principalmente, tá? Se vocês têm filhos, o tempo todo tem que estar irrigando com soro fisiológico. Mas, ó, isso é o tempo todo, tá? As crianças têm que lembrar disso, tá? Tem que lembrar que precisa fazer algo, irrigar o nariz o tempo todo, soro fisiológico o tempo todo, tá? Para não deixar essa substância ficar mais endurecida nessa região, tá? Tem gente, muitas vezes, tem que fazer curetagem. Então, quanto mais você usar o soro fisiológico o tempo todo, melhor. Começou o nariz a entupir. Sabe quando a criança faz assim? Ai, tô começando a entupir meu nariz, não consigo respirar, começa a fungar perto de você? Dá-lhe soro fisiológico, tá bom?